3 hoje. Diga, eu vou tirar 3. Nós vamos tirar 3. Feche seus olhos. Pai, no nome do Senhor Jesus, obrigado por essa noite abençoada, Tua palavra, ministra aos nossos corações, fala conosco, limpa, Deus, tudo aquilo que está sujo em nós, seja na mente, no coração, nas obras de nossas mãos. Queremos estar puros diante do Senhor. Sabemos que o Teu sangue nos purifica de todo erro, de todo pecado, de todo engano, e por isso estamos aqui, meu Pai, porque cremos que o Senhor é o bom pastor e nada nos faltará, e que em nome do Senhor Jesus, andemos limpos de coração, para a glória do Teu nome, e só quem crê diga amém. O texto que a gente está falando aí nessas semanas de maio, nessas quartas de maio, tem como base Êxodo, capítulo 20, versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa, no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Diga glória a Deus. Você tem olhado aí se não tem algum ídolo, já nessas 2 semanas, que de repente você diz assim, eu não prestei atenção nisso. Tem uns ídolos que eles são os mais comuns, e alguns deles muito comuns na igreja. A igreja ela tem uma didática, uma dinâmica, que ela proporciona aflorar ídolos do coração, e alguns até disfarçados, porque está na igreja, então isso aí meio que mistura com a realidade bíblica de alguns ídolos. E um deles chama-se reconhecimento. Diga, reconhecimento. Não, mais forte, reconhecimento. Na igreja católica, quando você... Está com problema aqui, irmão? Ah, caiu. Obrigado. Bate uma foto aqui. Cadê meus fotógrafos? Cadê? Não tem um fotógrafo aqui? Cadê? O seu celular, Bahia. Foram embora? Então fica sem foto, tá bom? Escute. Os midianitas foram embora? É que a galera da mídia, né? Escute. A igreja católica, você frequenta a igreja católica, não tem muito descido. Você está acostumado, sei você, eu como já fui da igreja católica, você passa lá anos, tranquilo, você entra, assiste a sua missa, vai embora, já tem ali 2 ou 3 padres ali, acabou. Mas na igreja evangélica não, é muita gente que aparece, é uma didática diferente, glória a Deus por isso. Então tem sempre gente aparecendo, tem sempre ministério nascendo, tem sempre coisa acontecendo. E dentro dessas pessoas, às vezes tem um ídolo, é o ídolo do reconhecimento. Então ou ele faz muito, porque ele precisa ser reconhecido, ou ele para de fazer tudo, porque na cabeça dele ele não foi reconhecido. Então isso é um ídolo. O segundo ídolo, que tem muito dentro da igreja evangélica, é dinheiro. É dinheiro. Dá uma olhada aqui para a nossa cidade. Quantas pessoas de posse são cristãs? Quantas pessoas ricas são cristãs? E quantas pessoas dentro da igreja evangélica
ainda não conseguiram romper, entregar uma oferta, entregar seu dízimo. É um ídolo. E aí tem o terceiro, chama orgulho. Diga orgulho. Nós vamos ver sobre reconhecimento, nós vamos ver sobre dinheiro, mas nós vamos ver também que o orgulho, ele não é só coisa ruim. Não. Não. O problema é que o ídolo se posiciona no coração da gente do lado ruim, não do lado bom. Você arrumou ali a bateria, você falou, puxa vida, está tão arrumadinha, caramba, pô, mas ficou bom, rapaz, pô, limpei, tirei e tal. Não, estou satisfeito com aquilo dali. Eu tenho orgulho da igreja que eu tenho, que Deus me confiou. Tenho orgulho de pastorear você, tenho orgulho do meu gabinete, tenho orgulho da minha vida. Mas o orgulho não é esse que é ídolo. Esse faz bem. Eu falei assim, não, você faz um negócio legal, você cuida de algo maneiro, você fez um bolo, tem gente que faz bolo, fez um bolo, puxa vida, arrebentei nesse bolo. Não tem problema. O problema é o que a gente vai ver como ídolo. E eu quero começar aqui te lembrando, por exemplo, a questão do reconhecimento. Quando Saul ouve uma canção, Saul matou milhares. Davi matou 10 milhares. Ele ficou possesso. Dali para frente a vida de Saul não foi a mesma mais. Por quê? Porque no coração dele, ele não estava mais sendo reconhecido. Ele não tinha mais o reconhecimento da nação. Por causa de uma música. Uma música aflora ídolos no coração. Uma frase pode aflorar um ídolo no coração de alguém. A segunda é um homem chamado Diótrefes. Diga, Diótrefes. Diótrefes, ele tinha uma crise de reconhecimento. Vamos ler, porque isso aí já não é muito comum falar dele. Abre comigo em 3 João, capítulo 1. 3 João, capítulo 1. Versículo 9. Aí. Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta muito de ser o mais importante entre eles, olha, irmãos, eu já tive Diótrefes aqui na igreja. Eu já tive. Mas eu não sabia que era Diótrefes. Hoje eu sei. Entre eles não nos recebe. Portanto, se eu for, chamarei a atenção dele. Olha aí para você ver. Pensa, uma carta já dizendo, olha, quando eu chegar aí, eu vou chamar a atenção. Pensa a fofoca que não rolou naquele ambiente. Olha, ele falou, quando chegar aqui vai chamar a sua atenção. Está escrito, quando eu chegar aí, chamarei a atenção dele. Pelo que está fazendo com suas palavras maldosas contra nós. Não satisfeito com isso, ele se recusa a receber os irmãos. Impede os que desejam recebê-los. E os expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Isso aqui é muito claro para a gente. Um ídolo de uma pessoa que liderava uma igreja e eu fui dar uma pesquisadinha um pouquinho mais. Era um cristão soberbo, olha o que diz sobre ele. Era um cristão soberbo que contava mentiras a respeito de João. E chegou ao ponto de dominar a igreja e expulsar alguns membros. Por que ele expulsava alguns membros? Porque toda pessoa que tem uma crise, um ídolo do reconhecimento, ela não consegue conviver com gente que faz coisas boas, gente que faz coisas nobres, gente que faz coisas grandes, gente que realiza. Por quê? Porque a carência no coração dele, que forma o ídolo do reconhecimento, faz com que aquelas pessoas não sejam bem-vindas para ele.
É como se amanhã Deus levanta uma pessoa aqui no nosso meio e Deus vai trabalhando na vida dela e vai trabalhando e ela vai se envolvendo, voluntariado e tal. E de repente, que 2 anos, essa pessoa tem uma oportunidade numa quarta-feira e ela arrebenta. Ela prega de um jeito que a gente está caído no chão, chorando e tal. Mas se tiver alguém na equipe com esse ídolo, pasme, pode estar dentro da igreja. Ele vai dar um jeito, não sei, quem sabe. Isso pode acontecer na sua casa. Você não consegue ver seu irmão sendo reconhecido. Você não consegue ver um primo seu sendo reconhecido. Eu espero que você não seja isso. Mas aqui é para tirar o ídolo do coração, amém? Amém? E a gente viu que um homem, um rei, ele se perdeu por uma música. Agora preste atenção no que eu vou te mostrar. A música que Davi tocava tirava os demônios de Saul, sim ou não? Sim ou não? As músicas que Davi tocava tiravam os demônios de Saul. Um dia, alguém faz uma música para Davi, e a música para Davi traz os demônios de volta para dentro de Saul, porque um ídolo no coração. Eu e você temos que ter muito cuidado quando a gente de repente está dizendo, eu até escrevi aqui frases do tipo: não me reconhecem, eu faço e não tenho valor, eu dou minha vida e parece que eu não faço nada. Cuidado com essas frases, porque isso pode ser um ídolo. Eu já tive vontade de falar essas frases em alguns ambientes que eu estive. Confesso aqui, eu já tive vontade de falar assim para alguém, falar: pô, a gente está junto aí, mas parece que não tem reconhecimento. Eu já tive vontade de pensar isso da minha equipe. Pô, faz, procura e tal. Poxa, a gente fica doente, ninguém liga para a gente. Ai, já curei minha alma. Bobeira. Ídolos que Satanás quer colocar no lugar para ficar no teu coração, para que Deus fique fora desse lugar. Abre as suas mãos aí, abre, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida. Não tem nenhuma vírgula que você faça na tua vida que fique escura aos olhos de Deus, porque no Senhor o nosso trabalho não será em vão. Eu tenho isso. E eu gosto de pregar dando exemplo. Bom, eu dou exemplo dos outros. Ruim, eu dou o meu mesmo, que eu não ligo. Eu congreguei durante quase 6 anos na congregacional. E Deus me deu uma graça, né, por essa expertise de negócio, levantar um projeto para construção. Tem gente que era da época aqui, sabe, então a gente pode falar. E eu me envolvi no projeto da construção. Meu pastor não era muito disso, eu falei: deixa comigo, vamos embora, eu cuido desse negócio aqui. Pode pregar o evangelho, ganhar a alma, e deixa que eu cuide disso aqui. Me dedicava. Minha mulher está aqui, a Abner acho que era da época também. Você era da época ou não? A Érica era, né? Então quando você fala assim é mais fácil. E tal, campanha de envelope, lembra do envelope da pedra? Lembra? Lembra disso? Isso. Então fazia envelope, o pastor falava assim: mas isso aqui não faz esse negócio não. Não, vão para cima que nós temos que construir a casa de Deus e vão para cima. E fiz isso tudo. E aí chegou num ponto que a construção estava acabando. E eu falei para o pastor: pastor, pode colocar a inauguração para o dia tal, que a gente vai conseguir fechar o projeto, vamos fazer uma festa linda. E aí, marcou a inauguração, e aquelas últimas 2 semanas, eu abandonei meus negócios, no bom sentido, e estava ali e tal. Chegou no dia,
Quase que eu saí 6 horas da tarde para voltar às 7h30, tomei meu banho, tinha comprado até uma gravata nova, coloquei um terno maneiro e tal, cheguei mais cedo vendo tal, orgulhoso sim, que maravilha, graças a Deus deu tudo certo. Sentei na primeira cadeira e na minha cabeça, ninguém me falou nada, eu falei assim, vai ter uma hora que o pastor Robson, ele vai me chamar e ele vai dizer assim, eu já tinha posto o filme na mente, presbítero Paulo, na época era presbítero, quero convidar o presbítero Paulo aqui, que foi a pessoa que esteve à frente praticamente o tempo todo, junto com outros irmãos, vamos orar por ele, para que Deus abençoe. Eu já estava até chorando no ensaio. Falei, não, tem que chorar bonito nessa hora, tem que mostrar. E eu fui, sentei na frente e tal, arrumei minha gravata, arrumei meu terno, glória a Deus. A hora que o pastor Robson assumiu a tribuna, eu já até me ajeitei, eu falei, vai ser agora. Aí ele deu aviso, orou, gritou, chorou e tal, e todo mundo e tal. Vamos abrir a Bíblia? Aí eu falei, já sei, ele vai deixar para depois da palavra, porque o negócio tem que estar no clima mesmo, assim, lá em cima. Aí eu ajeitei de novo e tal, segurei as lágrimas, para não ficar sem lágrima depois. Aí eu segurei e tal, pregou, paz, choro e tal, casa de Deus, a glória da segunda casa será maior. Na hora que ele acabou, vamos ficar de pé. Eu falei, vamos ficar de pé, eu já vou até indo para o altar. Vamos ficar de pé, aquele jeitinho dele. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, te leve em paz para a tua casa. Eu fiquei até hoje lá. Assim, com o meu terno e tal. Irmão, fiquei igual Saul. Eu vou matar esse cara. Os demônios. Porque veio um, eu falei, eu quero mais chefe aqui. Você é segunda classe. A gente tem isso. Aí eu aprendi. Nunca mais tive problema com isso. Se alguém me honra, ele vai receber honra, porque a quem dá honra recebe honra. Se alguém não me honra, perdeu uma grande oportunidade, mas eu não perco mais tempo com essas coisas, porque naquele dia Deus tirou esse ídolo do meu coração, e hoje Deus está tirando esse ídolo do nosso coração. Segundo, então se tinha alguém aqui pensando em, já mudou já, sim ou não? Segundo, dinheiro, cara. Dinheiro. Saiu uma pesquisa, faz muitos anos que não tem um índice tão alto de pessoas com nome no Serasa. Não estou falando, não é para entrar em crise, atravessou um momento difícil. Estou falando isso. Também tem minhas lutas. Dívida de cartão, zero quase de médico e remédio, zero, comparado com viagem, com restaurante, com roupa. Porque isso aqui é um Deus, cara. O primeiro dízimo que eu entreguei foi R$165. Eu ainda estava na igreja católica. Eu acho que isso aqui eu nunca contei, nem lembro de ter contado. Primeiro dízimo, eu lembro, peguei minha tia Dilza e falei assim, tia Dilza, primeiro dízimo na minha vida, eu dei um check-in para ela do Itaú de R$165 e ela levou, nem sei qual igreja que ela frequentava, e ela levou lá meu dízimo. O primeiro dízimo que eu entreguei foi na igreja católica, R$165. Lembro disso como se fosse hoje. Mas e o dia que eu tive que fazer um cheque de 2.750, que foi o maior cheque que eu fiz? Você fez a conta, 2.750, 27.500. Dos 27.500, eu deixava 20% do governo. Já ficava 5.000. E agora eu estava fazendo um cheque de 2.750. Quer dizer, dos 27.500, eu estava ali já pegando menos de 20.000. Quase 8.000 ficou para o governo e na igreja.
será que eu, sem vencer, eu conseguiria fazer isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Quando eu comecei a ser dizimista, eu fiquei uns 3 meses assim, sem entregar dízimo. Uns 3, 4 meses. Comecei e tal, fiquei 3, 4 meses. Falei, ó, eu tinha um caderninho que eu anotava várias coisas, hoje é tablet, tinha um caderninho que eu anotava várias coisas, e eu comecei a calcular o dízimo mais um juro de 10% ao mês. Estou te falando diante de Cristo, não minto. Então eu tinha que dar lá R$700, eu não consegui dar esse mês. Aí eu jogava para o outro mês. Aí eu colocava 770. Aí no outro mês eu também não dei, era mais 700, com mais 770, com mais 10%, e fiz assim uns 4 meses. Aí tomei vergonha na cara. Aí eu falei, não, peraí. Joguei fora o papelzinho. Falei, a partir de agora, eu ainda continuo endividado. Naquela época atravessava um momento muito difícil, mas falei, a partir de agora, eu vou entregar o de Deus e eu vou administrar o restante. Será que se essa segunda etapa eu não tivesse vencido, será que eu teria entregue um cheque de 2.750? Não sei. Porque isso aqui é um Deus. 2.750, eu fiz uma conta para falar para vocês. Há 12 anos atrás, hoje seria perto de 5.000. 12 anos atrás, seria perto de 5.000 reais. Você não vai conseguir vencer Mamon o dia que você tiver que entregar 5.000, se você não consegue entregar 150, que é 10% do salário mínimo. Você não consegue. E nós estamos falando de ídolos no coração, sim ou não? Sim ou não? Agora, não tem a ver só com dízimo e oferta. Vamos abaixar um pouco a régua. Generosidade. Tem cristãos que não são generosos. Sim, tem cristãos que não são generosos. Tem ricos, cristãos e não cristãos, que não são generosos. Tem ricos, cristãos, que eles pensam que Deus é um idiota. Que ele ganha 70 mil por mês, 100 mil por mês, 150 mil por mês, eu conheço. E que ele dá uma oferta de 5, 7 mil. Que ele ajuda o pobre dando R$1.000, que ele ajuda o irmão que vai fazer uma obra missionária no sul do país. Mas ele não é fiel. Por quê? Porque Mamon ainda rege a vida dele. Mas ele está na igreja. Mas essa área, Mamon ainda reina. Mas isso não tem a ver porque ganha 70, 100 mil, 200 mil. Eu estou falando de salário mínimo também. Se for ganhar um salário mínimo, ele não consegue ser dizimista fiel. Agora escute, Hebreus 13:5 diz assim, coloca para mim, Hebreus 13:5, que a gente fala muito sobre Timóteo, mas nós vamos ler. Conservem-se, conservar, diga conservar, é você se manter na posição, é você guardar a palavra de Deus para conservar você na posição. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. Contentem-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Agora, olha o que Deus está comparando a presença dele com a atitude da gente, amor ao dinheiro. Por isso que muitos dizem assim, meu Deus está aqui, ó. Quem já viu alguém fazer isso? Agora, seja sincero, quem já fez isso? Eu já fiz. Meu Deus está aqui, ó. Tem dinheiro, meu irmão? Você nem lembra da saúde, só quando você precisar. Só faz assim, meu Deus está aqui, ó. De certo modo, eu também não vou esconder as escrituras, que a Bíblia diz que o dinheiro a tudo responde. A quase tudo responde.
Mas a gente tem que ver, por que que nós, muitos de nós, melhor, eu estou fora disso, não somos fiéis no dízimo? Porque fizemos compromissos, não organizamos a nossa finança e achamos que vai faltar. É o tripé da pessoa. Não, pensar. Uma vez eu atendi uma pessoa e ela disse assim: eu não estou entregando dízimo porque eu não concordei com o negócio que aconteceu. Eu falei: mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Quem te ensinou isso? Onde você aprendeu? Eu estou chateado. O pastor Jorge Linhares foi pregar numa igreja, ele conta isso, então posso falar. Quando ele acabou de pregar, um irmão chegou e falou assim: pastor, quero entregar isso aqui para o senhor. Vou procurar a mensagem, ele conta aí. O dia que ele vier aqui, eu vou pedir para ele contar. Pastor, eu queria entregar isso aqui para o senhor. Ele pegou, ele viu que era um cheque. Ele falou: ô irmão, o que é isso aqui? Que jeitinho mineiro. O que é isso aqui? Isso aqui é meu dízimo. Faz 8 meses que eu não entrego dízimo aqui. Se o senhor tiver um tempinho, eu conto para o senhor o que aconteceu. Aí ele falou: tenho sim. Vem aqui. Pastor Jorge não é 1 ano de pastor, não. São 50 anos de ministério. Vem aqui, tenho sim. Foi para o canto e falou assim: só um minuto. Pastor, vem cá. Pastor Jorge, o irmão empresário e o pastor da igreja. O irmão aqui, muito abençoado, muito generoso, muito gentil. Ele me chamou e disse que faz 8 meses, parece, que ele não entrega o dízimo. E ele vem entregar para mim. E eu quero aqui deixar com o senhor e que o senhor atendesse ele. O que deu na cabeça desse cara tomar uma atitude dessa? Apesar dele ter separado, Mamon ainda dá uma soprada no ouvido dele. Dinheiro. Dinheiro é um ídolo no coração. Por que Jesus deu um único nome a um demônio? Mamon, o Deus das riquezas. Você já conheceu alguém que tem dinheiro e que vive igual miserável? Eu conheço. Eu conheci, já morreu. Conheci assim de frequentar mesmo, casa, de saber. Conheço 2. Eu não conheço um, conheço 2. Pasme, irmãos. Será que não é para a gente dar uma olhadinha e falar assim: cara, tem um demônio nesse negócio? Uma pessoa que de repente poderia colocar todos os dentes de ouro na boca e tem 4, 5 dentes só na frente. Você não acha que tem um demônio ali? Uma pessoa que poderia estar cheirosa e está fedida. Você não acha que tem um demônio? Você acha que isso é normal? Não, isso é o dinheiro que dominou o coração da pessoa. Então tudo para ele é bobeira. Que não come uma comida boa. Não porque não pode, mas porque na cabeça dele não precisa. E os 2 morreram. E os filhos deitaram e rolaram. Será que não é para a gente dar uma parada e dar uma olhada assim, pelo amor de Deus? Por que será que eu não consigo entregar meu dízimo? Eu não consigo comprar uma cesta básica para a social? Eu não consigo participar de uma caixa de bombom? Toda vez que falo de dinheiro, eu fico irritado no culto. Toda vez que falo de dinheiro, vai me dando um suador. Por quê? Não, eu preciso de uma libertação, porque a gente não encara isso como demônio. A gente encara isso como: eu ainda não senti de Deus. Eu não senti de Deus. Irmão, o que está na palavra de Deus não é para eu sentir, é para eu crer. Tem alguém aqui ou não? Coisa triste é ver uma pessoa ser chamada de mão de vaca. Se for crente, então, pelo amor de Deus. Se a sua família... Olha, eu estava escrevendo, eu não ia falar isso. Deus falou: vai falar sim. Porque tem muita coisa que eu escrevo ali, que eu não tenho coragem de falar. Eu escrevo para mim com Deus ali. E essa foi uma delas. Que coisa horrorosa
se alguém na sua família, você não, nem você que está na internet, um ser humano que está solto aí, se alguém chama você de mão de vaca, se alguém chama você de mão de vaca, você e o Espírito Santo, não vem falar comigo, nem vai falar com ninguém, você e o Espírito Santo vão chegar hoje à noite e vai falar assim, peraí, por que o meu tio me chama de mão de vaca? Peraí, por que a minha mãe me chama de mão de vaca? Não, por que meus amigos mais próximos falam que eu sou mão de vaca? Não, eu tenho que mudar isso aí. Eu tenho que mudar isso aí. Eu não quero. Imagina que coisa horrorosa uma pessoa cristã ser chamada num ambiente de mão de vaca. Não porque foi chamado a bel prazer, estou falando aquela pessoa que construiu uma história, que chega na hora de pagar a conta e vai conversar com o Mamon lá no banheiro. Mamon vai lá no banheiro com ele, nós vamos conversar aqui e esperar o pessoal pagar a conta. Gente, isso é um ídolo. Você já reparou como é que as pessoas falam assim? Fulano está namorando Beltrano, um bom partido, só é bom partido porque tem dinheiro. Ninguém fala bom partido pelo caráter, porque trabalha. Fulano está namorando Beltrano, é um bom partido. É ruim, hein? Bom partido é quem é um macho, quem é mulher, quem é de Deus, quem é cheio do Espírito Santo, quem promete e cumpre, quem vai vencer na... Não, tem alguém para dar um amém aí ou não? Isso é bom partido, Meu filho está noivo, então já está enroscado. A minha filha, não. Eu falo, você tem que namorar homem. Esse cara pode ser pobre, andar de bicicleta, mas se ele for macho, você está feita na vida. E ele pode ter grana. Se for um verme vegetando na vida do pai, você está lascada, irmã. Não, é tranquilo isso aí lá em casa. Por quê? Porque isso tem a ver com o futuro, irmão. Quando comecei a namorar a Digníssima, meu pai passou um momento difícil, a Digníssima, a família dela não era abastada como é hoje, eram lutadores e tal. Falei, uma coisa eu te garanto, você está casando com um homem, ao resto eu não sei o que vai dar. Mas não tinha, não sei o que, bom partido, nem sei se meu sogro achou que eu era bom partido, interessa também, interessa é ela. Por quê, meu irmão? Porque Mamon é um Deus, com letra minúscula, das riquezas. Olha aí, nós estávamos conversando ontem com uma liderança, nós vamos ter que pregar aqui e pegar um tópico e falar sobre Betes. Elizabeth. Tem um demônio agora chamado Betes. E crente viciado em Betes, só porque é legalizado. Gente, pelo amor de Deus. Você quer jogar, é um problema teu. Estou aqui para... não, mas pelo amor de Deus. Acho que não, são coisas que não precisa nem falar. Quem está aqui? Eu vi ontem relatos de gente pegando dinheiro emprestado, gastou 50 mil do sogro, jogando no tigrinho. E a hora que o leão da tribo de Judá chegar? Já era o tigrinho, irmão. Tigrinho, tigrão, tigrona, pantera, demônio, vai tudo para o beleléu. Escute. Ninguém, quem conhece um homem chamado Judas? Quem conhece? Quem conhece? Conhece um homem chamado Judas? Não é o da Bíblia, não. Fora a Bíblia. Quem conhece? A vida dele desgraçou o nome dele. Desgraçou. Tem uma pessoa em sã consciência. Por exemplo, se a minha mãe, num momento de loucura, falei, ai, bonitinho, vou pôr Judas. Eu tirava meu nome, trocava e tirava até o dela de mim também. Eu tiro também o dela também. Já que vai tirar de todo mundo, tira o dela também. Não põe. Por quê? Por causa de 30 moedas de prata. E Satanás é tão feroz que a Bíblia diz que ele devolveu. Irmão, o diabo sabe que uma legalidade
não acaba jogando matéria de volta. Legalidade é outro nível, irmão. É outro patamar. Por isso que nós temos que tirar esse demônio que quer ficar escondidinho. Eu não estou falando você deixar de lutar, eu não estou falando para você deixar de querer conquistar. Não, eu quero conquistar, eu tenho sonhos, eu tenho desejo sim, e precisa de dinheiro sim, tanto para a minha vida pessoal, quanto para a minha vida ministerial, sim. Não tem problema nenhum isso. Mas dai a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. Quem está aqui? O cara conseguiu pegar o nome, a pastora hoje está profunda. Conseguiu pegar e transformar em mal amaldiçoado. É igual dinheiro. Você trabalha, recebe 5 mil, vai lá, joga no tigrinho e ganha 10 mil. Esse dinheiro é abençoado? Não. Porque o dinheiro abençoado não prejudica ninguém. O dinheiro vindo do tigrinho tirou de um monte de pai de família. É problema dele também, porque ele foi lá, né? E depois fica brigando com a menina que estava com roupinha de criança. No depoimento das Beth. Quem viu isso? Ah, a roupinha dela de criança. Ok, vamos deixar de lado. E quem aprovou deixar os Bets? Foi os Imbetes Cis. Os Imbetes Cis. Quem está aqui? É um Deus. Não permita que esse demônio dirija a sua vida. Amém, amados? O terceiro. Mas antes disso aqui, ó. Isso que eu vou ler. Uma pessoa que tem um ídolo no coração chamado dinheiro. Não tem aliança de honra. Porque se o dinheiro for prejudicado, ele quebra a aliança, ele quebra a honra por causa de dinheiro. Uma pessoa disse assim, vamos dar exemplo ruim dos outros também, fazer o quê? Uma pessoa disse assim para mim, não disse para mim, disse para uma pessoa que é do nosso ministério, que foi resolver um problema com ela. Eu não quero ficar recebendo roupa a vida inteira, eu quero comprar roupas. Aí eu fiquei sabendo disso, aí eu liguei para a pessoa e falei, então você está tendo essa atitude por causa de dinheiro para você comprar roupa. Porque você falou isso no meio de 8 pessoas, que você não quer mais viver ganhando roupas, mas que você quer ter o seu dinheiro para comprar roupas. Então você vai começar uma quebra de aliança, porque você quer dinheiro para comprar roupas, porque você falou isso na frente de 8 pessoas. Por quê? Porque essa pessoa ela tem preço, irmão. Tem gente que tem caráter, sim, só que até bater o preço dele. Quando bate o preço dele. Eu aprendi, e fica a dica, eu aprendi, principalmente ministério, e isso daí eu tenho que dar sempre a honra à pastora, só que eu tenho que dar a desonra a mim. Eu prometi para uma pessoa que nós iniciaríamos um projeto ministerial. Em 1 ano, eu vi que a pessoa não tinha estrutura, mas eu tinha dado a minha palavra para ela. E aí a minha esposa disse, não foi 1, nem 2, nem 3, não faça isso. Essa pessoa não tem condições de estar à frente de uma igreja. Você vai arrumar uma dívida, você vai arrumar um problema para a tua cabeça. Não, eu dei minha palavra. Sim, você deu sua palavra, mas os fatos não estão condizentes com a realidade. Então vamos esperar 2 anos, 3 anos. Não, eu falei. Resumindo, quebrei a cara, entrei em dívida, não deu certo, arrumei um problema, de amigo, de irmão, virou inimigo. Por quê? Porque tem um preço. Irmão, em nome do Senhor Jesus, não tenha preço na tua vida, amém? Porque você não consegue pagar o que Cristo pagou para te ter para Ele. O sangue derramado de inocente na cruz do Calvário. Esse foi o preço que você foi resgatado do pecado, do inferno e colocado na direção do céu.
3, pessoas que estão atreladas ao dinheiro não são generosas. Não são generosas. Pessoas que são atreladas ao dinheiro até têm um sentimento de amor por Jesus, mas não conseguem ser liberais e fiéis na obra de Deus. Pessoas apegadas ao dinheiro, tudo que envolve dinheiro na igreja, na família dele, ele reclama, ele critica e luta contra. Eu vou ler um texto aqui para vocês. 1 Timóteo 6,6. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, mas nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Está na Bíblia. Vencer isso tudo é com generosidade e liberalidade. Diga, generosidade e liberalidade. E só aqui para a gente continuar, porque eu acabei estendendo um pouquinho, 2 Coríntios 8:1. 2 Coríntios 8:1. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Para por aí? Não. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e ainda além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram, pediram, insistiram. Participar do privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Pessoas pobres da Macedônia ajudaram os mais pobres da Judéia. Então não venha falar para mim que generosidade tem a ver com quanto você tem, porque todo mundo já viu o vídeo. Chega para uma pessoa que está lá comendo um McDonald's e tal, e fala assim, paga uma batata para mim. Ele, não, agora eu não tenho dinheiro. Chega para o miserável que está com um pacotinho de batata e chega para ele e fala assim, ô amigo, vamos comer junto isso aí. Ele senta aqui e joga um pouco da batata e come, porque não tem a ver com quanto você tem a ver com o seu coração. Tem alguém aqui ou não? Dá para dar um aplauso e um glória para ver se anima aí ou não? Então, e para fechar esse negócio, eu pulei, mas eu quis voltar aqui, por causa do tempo, falei, não posso deixar passar. Mateus 6,24. Ixi, 6,24? É. Isso. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem, preste atenção, aí não, mas na versão aqui está com letra maiúscula, que é por causa da tradução de Mamon, o Deus das riquezas. Servir a Deus e ao dinheiro. Dinheiro é um demônio quando ele é o seu senhor, e ele é uma bênção quando ele é seu escravo. Quem entendeu aqui? Se o dinheiro for o seu senhor, é um demônio. Se o dinheiro for o seu escravo, é uma bênção. Dá um glória aí, então, para você ter bastante dinheiro. Agora, o orgulho. Dá uma ajeitada na cadeira aí, vai. Você achou que estava ruim o dinheiro? Não, vai ficar pior agora com o orgulho. Provérbios 16:18. Esse ídolo chamado orgulho. Diga, um ídolo. Não, diga forte. Um ídolo chamado orgulho.
Provérbios 16, 18. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Agora preste atenção que eu vou te explicar isso aqui. Melhor é ter o espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Para quem não se lembra, despojo são as riquezas adquiridas pós-combate do reino que perdeu. Então, uma nação deu contra a outra. Matou todo mundo, dizimou, prendeu. Tudo aquilo que sobrou de riqueza é um despojo. Aquilo, alguns vão para templo, quando a nação de Israel parte ia para o templo, parte dividia entre os soldados, parte ia para Davi. São os despojos. Mas, são riquezas. A Bíblia está dizendo, eu prefiro estar numa condição desfavorável do que numa condição favorável orgulhoso. Será que não é por isso que tem gente que não pode ter nada na vida? Será que não é por isso que Deus sabe, se eu der, vai dar zebra? Eu vou experimentar, vou deixar. Apesar dele saber, e a gente pode mudar. Ídolos no coração, orgulho. Escute isso aqui. Só para você, eu marquei aqui para ver, mas é bom você ler, vai aprendendo mais. 1 Coríntios 26, 27. 1 Crônicas, desculpa. 1 Crônicas 26, 27. Aí. 1 Crônicas 26, 27. Eles consagravam parte dos despojos tomados em combate para a manutenção do templo do Senhor. É isso daí. Quem entendeu? E Salomão está dizendo, olha galera, eu prefiro estar numa condição desfavorável do que no meio das riquezas adquiridas nas batalhas. Agora Isaías 14, 12. O que é o orgulho? Isaías 14, 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, falando de Lúcifer, como foi atirado à terra, que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo, subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Qual o resultado? Mas as profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Aquele que tinha tudo da glória, não suportou e quis ser semelhante. Olha, aqui fica uma dica para todos, pena que não estão todos que servem no ministério aqui hoje, toda a igreja, mas muito cuidado em querer, como é que foi a frase que a pastora hoje me mostrou? Em querer estar na fila que não é para você. Foi isso, né? Muito cuidado em querer estar numa fila que não é para você. Isso pode ser um orgulho. Ah, eu queria. Escute. Orgulho, em português, tem significado amplo, que pode ser tanto positivo quanto negativo, dependendo do contexto. No geral, o orgulho é um sentimento de satisfação, respeito, honra, que uma pessoa sente por si mesma, por seus feitos, ou por algo, ou por alguém a quem se relaciona. No entanto, diga no entanto. Diga no entanto. É isso que quebra. No entanto, o orgulho pode ser associado a uma atitude de arrogância, soberba e vaidade excessiva. É ali que entra o ídolo no coração. A faca, eu já disse esses dias, é uma maravilha. Mas ela também pode matar. Depende de quem usa e como usa.
Significados do orgulho: sentimento de satisfação. Maravilha. Tem dia que eu entro no carro, vou lá em casa, chego lá em casa, falo assim: ô nega, não, a palavra hoje foi violenta. Aí eu acho que ela, para me ajudar, fala: foi maravilhosa. Eu estou satisfeito, eu estou feliz com aquilo dali. Mas tem dia que eu entro no carro e fico quieto, e dentro de mim eu falo assim: parece que eu não consegui entregar o recado. Parece que as palavras não vieram do jeitinho que eu queria. Orgulho, respeito por si mesmo. Não espere nada de ninguém se você não espera de si mesmo. Quem está aqui? Não espere reconhecimento, muito menos se você mesmo não se reconhece. Honra. Agora, pode ser arrogância e soberba. Exemplos: sinto orgulho do meu filho por ter se formado. Coisa boa. Não vou ficar carteando marra no outro que não formou, mas é uma coisa boa, positivo. Tenho orgulho da minha cultura. Coisa boa. E o negativo? Eu tenho um orgulho que eu não consigo pedir desculpa. Ei! Esses dias eu vi um postzinho, não sei se vocês viram. Minha mãe pedindo desculpa. Quem viu? Viram? Ninguém viu? Está um postzinho assim: minha mãe pedindo desculpa. Ela na porta dizendo assim: vai comer? Você está brigado, o pau está quebrando, mas encosta na porta. Vai comer? Essa é minha mãe pedindo desculpa. Não, é desculpa, perdão. Quem está aqui? O orgulho tem lado bom e lado ruim. A questão é: qual o lado que domina nosso coração? Faz essa pergunta aí: qual o lado que domina o teu coração? Seu conhecimento serve só para você mensurar de maneira negativa os outros? O talento que Deus te deu serve só para você dizer que é melhor que todo mundo? Sua capacidade, ela serve ao próximo? Ou ela só serve para você se comparar com o outro? Sua capacidade adquirida serve para ser ensinado, ou você não gosta de ensinar ninguém, para que ninguém aprenda o que você sabe? Sua conquista serve para pisar naquele que não conquistou, ou serve para realizar o propósito de Deus na sua vida? Você tem que pensar nisso. Coloca a mão no teu coração aí, coloca. Diga: Senhor Jesus, tira o orgulho do meu coração. Limpa meu coração. Eu não aceito essas coisas, esse lixo de Satanás, dirigindo a minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Orgulho é pecado grave. Orgulho cheira mal. Cheira mal. Eu já tive situações de realmente a pessoa cheirar mal com essa atitude de orgulho. Já tive. E é um negócio muito perigoso, que esses dias eu quase falei para um amigo: ultimamente eu só estou encontrando com ele, e ele só está falando vitória, 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 mas não é comigo. Ele está numa roda com 3 e vitória, não, porque não sei o quê, porque eu estou não sei o quê. E eu sei que ele não é orgulhoso, mas eu acho que talvez ele está tendo tanta vitória que ele não está vigiando, e pode estar entrando um orgulho no coração dele, porque o orgulho é sorrateiro. Digo: orgulho é sorrateiro. Digo: orgulho é sorrateiro. Ele não chega chegando, não, ele vai devagarzinho. Se eu e você formos para Passa Quatro, a gente pega a pista aqui, em meia hora está em Passa Quatro. O orgulho não. Ele pega a Dutra, sobe a Serra da Lapa, dá um passeio lá em São Lourenço, volta e vai descendo. Quando menos vê, ele chega. Quem entendeu? A frase feia: orgulho é igual mau hálito. Só quem convive com você que sabe. Abre suas mãos aí.
falamos de muitos ídolos, vamos orar? Vamos ficar de pé? Dá uma olhadinha para dentro de você. Dá uma olhadinha. Será que não tem alguma coisa aí? Reconhecimento, dinheiro e orgulho. Ele está sempre misturado ali. Está naquele famoso balaio de gato. Que nessa noite a gente dá uma olhada nessas 3 áreas. Eu gosto de elogio. Quem gosta de elogio? Seja sincero, quem gosta de elogio? A gente precisa lutar muito contra isso. Porque o fato de não sermos elogiados não significa que não estamos sendo reconhecidos. Isso não significa que não estamos realizando. Quem gosta de dinheiro? Mas ele não pode ser nosso Deus. Ele tem que ser nosso escravo. Quem entendeu? É você que dá ordem. Diga, o dinheiro fala. Diga, o dinheiro fala. Diga, o dinheiro fala. O dinheiro fala. Vou te provar. Às vezes você pega um dinheiro para principalmente levar no altar. Ele fala assim, você vai dar tudo isso? Depois você dá. Você vai fazer ali a transferência assim que você recebeu. Aí o dinheiro fala assim, deixa, domingo você entrega. Aí até domingo acontece alguma coisa, você precisa daquele dinheiro, você não tem força e fé suficiente, aí você usa aquele dinheiro, fala assim, mês que vem, aí pronto, ele conseguiu. Ele conseguiu. Por isso que Deus fala, buscar em primeiro lugar, porque Ele sabe que quando Ele fica para segundo plano, o diabo se aproveita. Seu tempo. Talvez o seu dinheiro é seu tempo. Apóstolo, como que eu faço para vencer tudo isso? O reconhecimento, você vence acreditando que Deus está te vendo. Eu falo isso eu falei coisa ruim, então tem hora que a gente precisa falar uma coisa boa. Eu procuro dar oportunidade para várias pessoas aqui. 18 anos, eu e minha esposa aqui, não tem crise. Prego púlpito para pregar, aula para dar, visita para fazer, café para tomar, não tem problema. Só que por um propósito de Deus, ninguém me reconhecia que eu poderia ser um bom pastor da igreja que eu estava. Inclusive meu pastor. E fica tranquilo que a gente já conversou sobre isso. Ninguém via. Ninguém na minha família via que eu poderia ser pastor. Ninguém na família da minha mulher via que eu poderia ser pastor. Não via. Quando eu falei, não, eu sou pastor e Deus tem algo comigo, ninguém. Não teve assim, olha. Não teve. Então, ou seja, eu não tive um reconhecimento. Pelo contrário, foram muitas críticas. Só que contra fatos não há argumento, sim ou não? Sim ou não? A falta do reconhecimento atrapalhou o propósito de Deus na minha vida? E por que vai atrapalhar a sua? E por que vai entristecer você? E por que vai murchar você? Número 2. Ninguém vai ser próspero em Deus achando que todo mundo vai ser milionário. Isso não existe. Bobeira. Eu estou fazendo a campanha. Isso é bobeira. Porque riqueza está na Bíblia. É um dom que Deus dá para a pessoa adquirir. Fique em paz. Flua. Amém? Amém. Vê se não dá para entrar em crise. Eu estava assistindo uma palestra de uma pessoa, de uma empresa. O rapaz com 22 anos montou uma empresa. 22 anos. Faturava 100 mil por mês. A ideia do cara foi tão boa que em 3 anos investiram tanto dinheiro nele que a empresa dele, em 5 anos, estava faturando 100 milhões por ano. Como é que você explica um negócio desse? Aí você vê aquilo e você fala assim, eu sou
cocô do cavalo bandido. Não, irmão. Glória a Deus. Problema dele. Ele tem as lutas dele. Imagina os problemas que esse cara tem hoje. E 3, orgulho. Vou dar um exemplo feio. Uma das primeiras oportunidades que eu tive para pregar. Uma das primeiras oportunidades. Eu preguei uma mensagem sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Acho que foi a terceira vez que estava pregando. E eu preguei, teve uma hora que eu confundi, eu tirei ele da fornalha e pus ele na cova do leão, mas logo trouxe ele de volta para a fornalha, uma bobeira, assim, nada. Quando acabei de pregar, eu desci, feliz comigo, que a gente quando está pregando no início, tem um negócio que funciona, vou dar uma dica, é chorar no altar, todo mundo chora de dó, mas chora. Aí você pensa assim, nossa, a mensagem falou, não, estão chorando de dó. E ali e tal, eu desci, acabou o culto, chegou um rapaz, era um professor, vocês eu vou falar o nome depois, professor, cara da alta patente, ele chegou e ele fez uma pergunta para mim, que jogou minha mensagem no lixo. Se fosse para vocês, eu vou falar que sei que vocês conhecem. Cara, olha que imbecil. Não, sério. Cara, assim, ó, um conhecimento elevadíssimo. E tem conhecimento elevadíssimo até hoje. Mas eu desci do altar, ele pegou eu no corredor assim, ele falou assim, aonde estava Daniel? Quando, eu lembro, olha para você ver como é que marcou. Será que estou sendo curado aqui do que eu estou dizendo, né? Ele perguntou assim, aonde estava Daniel quando Sadraque, Mesaque e Abidnego não dobraram o seu joelho? Aí eu, em 3 segundos, o velho homem veio. Eu falei assim, na casa da tua mãe. Não, eu não falei. Mas na minha mente eu falei assim, na casa da tua mãe. Ela estava novo convertido, meio que estava meio barro, meio tijolo, tá bom. Olha para você ver, orgulho dele mostrar para mim que ele sabia muito, eu não sabia porcaria nenhuma. Mas o que importa, irmão, é que Deus te escolheu, te ungiu. Ah, pelo amor de Deus, faz alguma coisa aí. Acabou. Tem coisa que eu fiz sem saber. Eu comecei essa igreja sem ser pastor. Depois que falaram, rapaz, você não pode começar uma igreja sem ser pastor, não. Eu falei, eu não sabia. Eu pensei, podia assim, só pregar o evangelho. Abre as suas mãos aí. Dá uma faxina na alma aí. Dá uma faxina na alma. Aproveita aí, dá uma olhada como é que é o reconhecimento. Dá uma olhada aí. O Ministério Louvor vai cantar uma canção enquanto você faz essa faxina com o Espírito Santo.